Olá, seja bem-vindo ao curso de Auxiliar de Escritório na Prática. Eu sou a professora Diana e nós teremos aulas aqui muito importantes para você que tem interesse em atuar nesta área, para você que tem interesse em assumir esta função dentro de uma empresa e que nossas aulas possam te auxiliar no conhecimento, no processo de aprendizagem e entendimento da função, de quais habilidades e qual o objetivo de um auxiliar dentro de uma empresa, ok? Então, nós vamos ter nas nossas aulas informações muito importantes, tanto no processo de atuação na prática, mas também alguns conceitos teóricos que você precisa saber, que você precisa ter de conhecimento, de informação, até mesmo para conseguir desempenhar de forma eficiente o seu trabalho dentro de uma empresa. Ok? Então vamos lá. A nossa primeira aula ela tem um intuito de fazer uma introdução para que você possa ter noção sobre algumas reflexões que a gente precisa fazer antes acerca de atuação no mercado de trabalho, de desenvolvimento de tarefas e atividades, para facilitar aí a sua compreensão sobre a própria função em si de auxiliar, ok? Então, vamos fazer uma introdução para já ter uma noção aí do andamento, do caminho que vamos seguir aí nas nossas próximas aulas. Então, vamos lá. Você já deve ter pensado em algum momento, né? Eu quero atuar como auxiliar de escritório, quero desenvolver bem o meu papel, mas qual é esse papel? Qual é o domínio que eu preciso ter para ser um bom auxiliar? Quais são as minhas habilidades que eu preciso ter ou preciso desenvolver para conseguir ser eficiente nesta função? Certo? Então, por onde começar? Vamos falar sobre isso, para que você possa ter mais informações e que possa tomar a decisão certa se é realmente esta a área que você quer trabalhar. Então, eu trouxe para você a seguinte pergunta, e aqui a gente deve fazer uma reflexão acerca desse questionamento. Você tem habilidades para ser um bom auxiliar de escritório? Já parou para pensar nesta questão? Então, para eu poder assumir uma determinada função, eu preciso conhecer a tarefa que eu vou executar, eu preciso ter habilidade, eu preciso saber fazer. Então, essa ideia de habilidade é exatamente essa saber executar bem uma determinada tarefa, ok? Então, para deixar um pouquinho mais claro, né? O que é a habilidade? Do que se trata este termo? Então, habilidade nada mais é do que do que a facilidade que uma pessoa tem em realizar uma determinada tarefa. Ou seja, exatamente o que eu falei anteriormente, é o saber fazer, é o domínio que você tem sobre uma determinada atividade e que você consegue fazer ela de forma eficiente e aí atender os objetivos da empresa, que é a obtenção de um melhor resultado, ok? Então, a habilidade para você executar não só a função de auxiliar, mas qualquer outra função dentro de uma empresa, você precisa ter habilidades para poder desenvolver bem esta função, ok? Então, vamos prosseguir. Pensando na ideia de habilidades, então vamos lá. Quais são as habilidades necessárias? Então, eu preciso saber quais são elas para entender se eu já tenho essas habilidades ou se eu preciso desenvolvê-las ou aperfeiçoá-las. Não é isso mesmo? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês. A primeira delas se trata das habilidades técnicas. E aí você pode perguntar, mas o que seria habilidades técnicas? Então, as habilidades técnicas eu já adiantei um pouco, seria relacionado ao conhecimento específico, ou seja, aquele domínio que você tem na execução daquela tarefa em si.
Então, você tem o preparo, você tem a qualificação, você está treinado para executar com excelência aquela determinada função a qual você está ali para executá-la. Então, conhecimento técnico é saber exatamente qual é a aplicação necessária, as ferramentas que vão ser utilizadas para que aquela tarefa seja executada com êxito, ok? Prosseguindo. A nossa outra habilidade, né, e essa que é imprescindível que tenhamos dentro de uma empresa, porque se trata das habilidades humanas, ou seja, lidar com pessoas. E isso é extremamente necessário e que você tenha esta habilidade muito bem definida, porque em qualquer ambiente de trabalho você precisa saber lidar com pessoas. E dentro das habilidades humanas, nós temos dois tipos de relacionamento. E aí eu trouxe para vocês o relacionamento intrapessoal e o relacionamento interpessoal. Então vamos lá. O que é o relacionamento intrapessoal? Se trata do relacionamento consigo mesmo, ou seja, é o relacionamento que tem como objetivo desenvolver o autoconhecimento, ou seja, melhorando o seu controle emocional e tornando e fazendo com que você seja mais seguro em suas atitudes e tomadas de decisões. Porque se você conhece bem o seu temperamento, o seu comportamento, o seu modo de agir, as suas atitudes, você tem esse conhecimento de você mesmo, e é preciso que tenhamos isso muito bem definido em relação a nós mesmos, porque isso é um facilitador do meu desempenho dentro de qualquer organização, inclusive como um auxiliar de escritório. Então, isso é muito importante que você tenha o autoconhecimento para que você saiba como é a sua própria forma de agir, o seu temperamento, as suas atitudes. Então, isso é preciso que você conheça muito bem, seu estado emocional, para que você possa ter discernimento e saber como atuar em meio a uma organização, uma empresa em si, que tenha outras pessoas envolvidas, certo? E o outro relacionamento se trata do relacionamento interpessoal. E este relacionamento ele está direcionado a outras pessoas no ambiente, ou seja, é a maneira como você vai lidar com as outras pessoas que estão envolvidas ali naquele ambiente. Então, você precisa ter a sensibilidade de identificar as emoções, o comportamento, o temperamento e o humor das outras pessoas também. Porque é só desta maneira que você vai conseguir lidar com situações, por exemplo, que sejam estressantes, situações de conflito, situações que às vezes elas são delicadas, mas se você conhece o temperamento, se você conhece as atitudes e o comportamento do outro, vai facilitar com que você saiba qual a decisão a ser tomada para que aquele problema, para que aquela situação ela seja resolvida da melhor maneira possível. Então, é muito importante que você tenha dentro das habilidades humanas, bem definido o relacionamento intrapessoal e interpessoal, ok? E por último, para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem também como importante para esse campo de atuação, né, dentro de uma organização, que são as habilidades conceituais. E aqui, as habilidades conceituais, elas tratam de quê? De ver e compreender a empresa como um todo. O que é isso na prática? É você entender, é você conseguir enxergar a empresa num geral, ou seja, entender o seu funcionamento, conhecer, saber ali da existência de cada setor e qual é a importância que cada setor tem para a organização,
saber os processos que são executados dentro desta empresa, dentro deste escritório, por exemplo. Então, entender o regimento, se essa empresa tem, as suas políticas de comportamento, de gestão, para que você possa também saber exatamente quais são os limites ali que são impostos pela empresa para que você possa atuar dentro da sua tarefa ou, se for necessário, dentro de uma situação ali que for solicitado. Então, é muito importante que você conheça a empresa, que você saiba em que instituição que você está trabalhando, quem são as pessoas que estão ali daquele meio, qual é a área de atuação. Então, é preciso que você tenha esse conhecimento para que você possa estar conectado aos ideais e aos objetivos desta empresa, ok? Então, para a aula de hoje foi mais uma introdução, tá? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente dá prosseguimento aí a alguns conceitos acerca da atuação de auxiliar de escritório, ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada!